eu queria tratar de um outro tema especialmente importante para a advocacia pública e especificamente destacado no seu edital, que é a questão envolvendo a intervenção anômala das pessoas jurídicas de direito público. Então, lá no ponto atinente às partes e procuradores, intervenção de terceiros, esse tema sempre relevante, que é a intervenção anômala das PJs de direito público, que também é chamada de intervenção especial, intervenção anódina, ou ainda assistência anômala ou assistência anódida, que nada mais é do que a intervenção de qualquer pessoa jurídica de direito público em demandas envolvendo quaisquer sujeitos, ainda que particulares, e independentemente da existência de interesse jurídico das pessoas de direito público, bastando um interesse meramente econômico para que essa intervenção se dê. Veja, esse tema está no artigo 5º, parágrafo único, da Lei 9469 de 97, que lembra que as pessoas jurídicas de direito público poderão, nas causas cuja decisão possa ter reflexos, ainda que indiretos, de natureza econômica, intervir, independentemente de interesse jurídico, nessas demandas. A gente vai esmiuçar um pouco mais os outros detalhes desse parágrafo único. Mas, de início, fica essa lembrança da desnecessidade de interesse jurídico para que haja essa espécie de intervenção das pessoas jurídicas de direito público. Não é necessário o interesse jurídico, ou seja, não é necessário que a Fazenda ela tenha qualquer relação jurídica com uma das partes. Tampouco que a sentença a ser proferida possa de alguma forma atingir a sua esfera jurídica, bastando o mero interesse econômico. Observação importante. Diferentemente da hipótese em que a pessoa jurídica de direito público atua como parte ou como interveniente de forma geral, em que há deslocamento de competência quando a atuação se dá, quando essa intervenção se dá, por exemplo, por um ente público federal, aqui, quando há atuação nessa espécie de intervenção, vale sempre lembrar que não haverá deslocamento de competência, como destaca aqui o Superior Tribunal de Justiça, lembrando que é tolerável a intervenção anômala. Aqui no caso ele está tratando da União e de suas autarquias, mas isso vale também para pessoas de direito público do âmbito estadual, do âmbito municipal, ingresso esse que não desloca a competência, seja para a Justiça Federal, seja para varas especializadas da Fazenda. E quais são os poderes do interveniente? Voltando ao parágrafo único do artigo 5º, ele destaca que a intervenção da pessoa de direito público é para esclarecer questões de fato e de direito, podendo juntar documentos, juntar memoriais que reputem úteis ao exame da matéria. A Fazenda, portanto, poderá trazer alegações, poderá juntar documentos que reforcem a tese de uma das partes. E nesse contexto, a propósito, tem-se entendido que pode a pessoa jurídica de direito público, no que se refere aos seus poderes enquanto interveniente, ela pode, como assistente anômala, inclusive, como veremos, exercer funções como, por exemplo, sustentação oral em alguns recursos, mas o mais importante nesse momento diz respeito especificamente a essa questão envolvendo esses poderes nos termos aqui do parágrafo único do artigo 5º, que fala em esclarecimento de questões de fato, juntada de documentos e memoriais. E a propósito dos recursos, vale lembrar, quanto ao recurso pelo interveniente e a questão do deslocamento de competência, aqui a situação já é bem distinta, porque o artigo 5º, parágrafo único, destaca que se houver a interposição de recurso pelo interveniente, aí haverá um deslocamento de competência. Por quê? Porque aí passa aquele ente público a ser considerado parte. Então, assim, se uma causa foi julgada na Justiça Estadual e há uma intervenção anômala de um ente federal com a interposição de recurso, a causa se desloca para a Justiça Federal e o recurso será julgado pelo TRF.